Bom, então continuando a nossa aula de projeto de vida, né? Como eu falei, a gente vai continuar o assunto sobre alegria e felicidade, né? E eu vou dar continuidade ao texto, tá certo, pessoal? Bom, a gente parou numas dicas que o texto dá sobre projeto de vida e felicidade, que é como mudar a maneira de pensar. Como a gente tenta programar a nossa maneira de pensar para adequar a nossa caminhada do projeto de vida, né? Então tem algumas dicas aqui, são 6 dicas na verdade. A primeira é: reconheça claramente onde está no momento, você saber onde você está, né? Em que ponto está o seu projeto de vida. A segunda, identifique o objetivo que deseja alcançar, que aqui é traçar em estratégias, né? A terceira, mantenha sua mente otimista e positiva, com um modelo mental de crescimento. A quarta, seja proativo, faça acontecer. Proativo aqui quer dizer para você ser ativo, né? Fazer, dentro dos seus planos, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Conseguir se preparar de diversas formas para alcançar seus objetivos. Ou seja, você não ficar estagnado. O quinto é: lute por seus objetivos com alegria. É parecido com a motivação positiva, né? Não deixar se abater, né? A sexta é: reprograme seus comportamentos não tão positivos, ou seja, aqueles que não são tão positivos, você tentar trabalhar, né? Reprogramar. E é isso. Aí no livro tem umas questões aqui para refletir, que eu vou mandar para vocês, né? Que são as seguintes: que tal refletir um pouco sobre algumas atividades que você realiza no dia a dia? Selecione uma situação positiva e uma negativa e avalie o seu modelo mental em cada uma delas. Quais são os seus pensamentos? Como você age em relação a eles? Qual o seu resultado? Qual o resultado dessa atitude? Essa é a primeira prática, né, que vocês vão receber para responder. A segunda é: agora que você já sabe o que é um modelo mental, que tal aplicá-lo a favor da construção do seu projeto de vida? Reúne-se com alguns colegas e sigam passo a passo. Anotem tudo, material e registro. Aqui no caso só você, né, porque a aula ela é online, né, então não é com amigos, né. Aí na segunda parte, o texto fala sobre forças internas. E aí tem algumas perguntinhas aqui também problematizadoras, tá? A primeira dela é: de que forma o conhecimento das forças pessoais pode ajudar na construção do projeto de vida? Para você refletir sobre isso. Quais são os aprendizados que as fraquezas podem trazer para a vida de você, para sua vida, né? E a última é: que forças você considera necessária para a construção do seu projeto de vida? Quais são as forças que você tem que mobilizar? Assim como é importante cuidar dos pensamentos na construção de um projeto de vida, é preciso também reconhecer as próprias forças e usá-las ao seu favor. Há quem imagine que, para obter sucesso, é preciso ter agilidade, determinação, garra e outras forças internas. Então, são forças que a gente trabalha na gente mesmo, não são de fora para dentro, tá? São de dentro para fora. Então são algumas dicas de como você pode utilizar, né, a positividade, a sua autodeterminação, a seu favor do seu projeto de vida. É verdade que em uma série de situações da vida essas forças são necessárias. É difícil pensar em um esportista que abra mão da garra nos treinamentos para se tornar um vencedor. Assim como pode ser muito difícil para um médico sem determinação alcançar sucesso na sua missão. Como imaginar, então, um estudante bem-sucedido que não tenha força de vontade para persistir em seu propósito? Então, a força de vontade, a garra, ela é necessária em todo e qualquer projeto, em toda e qualquer situação, né? Em algumas áreas, o sucesso pode ser medido pela obtenção de valores financeiros, ou seja, dinheiro, né? Ou medalhas, recordes, reconhecimento, mas há outro tipo de atitude a ser cultivada em busca de uma vida de sucesso e felicidade: a leveza.
Tão importante quanto se empenhar, ter garra, disciplina e força de vontade é desenvolver leveza, criatividade e humildade, forças consideradas suaves que tornam a vida mais agradável e ajudam as pessoas a serem mais flexíveis consigo mesmas e com os outros. Ao se tornarem suas próprias aliadas, elas enfrentam de forma mais leve os momentos difíceis, em vez de se desenvolverem uma autocrítica negativa. Essa é a base da resiliência. Então aqui está falando que é necessário a gente ter resiliência, né, na vida da gente para alcançar os objetivos, ser flexível consigo mesmo, né, sem muitas críticas negativas. E a resiliência, ela é a capacidade de alguém para lidar com problemas e adaptar-se, né, às novas situações. Então é uma habilidade que a gente precisa aprender a desenvolver. Tem um trecho aqui que é sobre um livro, tá? O Poder do Hábito, que eu vou ler para vocês esse trecho também, para ver se ajuda um pouco nessa questão da resiliência, tá? É de Charles Duhigg. Ele é repórter e pesquisador estadunidense. Ele estudou o funcionamento do hábito e seu poder transformador. No livro chamado O Poder do Hábito, ele cita um estudo realizado em 2005 pela Universidade da Pensilvânia. E aí vamos ver o que esse estudo fala, né? Esse trechinho do estudo dele. Alunos com níveis mais altos de força de vontade tinham mais chances de tirar notas maiores nas aulas e de ser aceitos em escolas mais seletivas. Tinham menos faltas, passavam menos tempo assistindo à televisão e mais horas fazendo a lição de casa. Os adolescentes com maior autodisciplina superaram seus colegas mais impulsivos em todas as variáveis de desempenho acadêmico, escreveram os pesquisadores. A autodisciplina previu o desempenho acadêmico de forma mais consistente que o QI. A autodisciplina também previu quais alunos melhorariam suas notas ao longo do ano, enquanto o QI não previu isso. A autodisciplina tem um efeito maior no desempenho acadêmico do que o talento intelectual. Então, o QI é o quociente de inteligência, né? Então, não adianta você ter um QI alto, né, de inteligência, ser tão inteligente, mas você não ter autodisciplina, né? Você não se programar, você não se cuidar, você não investir em você mesmo, né? Não tentar melhorar para alcançar os seus objetivos. E é isso que a pesquisa mostrou. Aí, na continuidade, a gente tem uma outra parte também falando sobre essas questões de resiliência, tá? A humanidade está exposta constantemente a mudanças no modo de viver, de conviver e nas formas de trabalho. Observar drones sendo utilizados na entrega de medicamentos em locais remotos, por exemplo, pode parecer normal atualmente, pois faz parte do cenário da vida atual, mas, na verdade, reflete uma realidade nova, que se desenhou de acordo com a forma acelerada de viver. Esse exemplo reflete um novo modo de existir. Mudanças desse tipo tenderão a acontecer em escala cada vez maiores e em um ritmo cada dia mais intenso. Então aqui está falando sobre a intensidade de como as coisas mudam atualmente, né? Quão rápido isso acontece. As mudanças fazem parte da condição humana. Algumas demandam a dedicação de forças suaves, na aceitação do que não pode ser mudado. Outras demandam a dedicação das forças intensas, na preservação de espaço ou na batalha por algo. Assim, saber adaptar-se e estar disponível às novidades é fundamental. O que quer que você tenha de enfrentar pode ser feito com dignidade, com força interior e resiliência, habilidades que denotam sua condição humana. O que ele quer dizer com condição humana é que só nós humanos desenvolvemos essa capacidade de mudar os nossos hábitos, né? De buscar uma motivação, de tentar fazer diferente as coisas. Os animais não têm esse poder, né? Então, a gente pode muito bem se utilizar disso para alcançar nossos objetivos. E aí, continuando, só os seres humanos podem pensar e repensar sua existência e apenas eles podem recriar a si mesmos. Como eu falei antes, né? O ser humano tem essa capacidade de se recriar, né? Se repensar seus modos, seus hábitos. A segunda parte é construindo habilidades, que aí é a parte da adaptabilidade. A
A adaptabilidade é a capacidade que as pessoas têm de se ajustar às necessidades, às situações e circunstâncias, ou seja, é a disposição de viver em condições diferentes das que se está acostumado. Você reconhece essa força em você? Ou seja, você é uma pessoa que tem a capacidade de se adaptar às mudanças, às coisas que ocorrem na sua vida? O conceito de adaptabilidade se relaciona exatamente à forma como as mudanças são encaradas. Resistir a elas ou fugir nem sempre é uma opção. A pessoa que se identifica nas mudanças, uma possibilidade de crescimento ou uma forma de fazer diferente, de se questionar e desafiar os próprios limites, tem a chance de se desenvolver em diversos aspectos. Então, essas pessoas que conseguem identificar, as chances diante de uma mudança, ou fazer diferente diante de umas mudanças, tem mais chance de alcançar o sucesso em vários aspectos. Em uma realidade de constante mudança, saber se adaptar-se é fundamental. É uma habilidade indispensável para a execução de um projeto de vida. Pessoas flexíveis ou adaptáveis, geralmente, consideram a opinião do outro sem desvalorizar as suas, estão dispostas a aprender com o outro, identificam oportunidades de aprimoramento e desenvolvimento, elaboram estratégias para lidar com os desafios e dificuldades visando alcançar os seus objetivos. E em uma escala de 0 a 10, como você considera seu nível de adaptabilidade? Em que situações você acha necessário praticar essa habilidade? E aí é uma pergunta problematizadora, para vocês pensarem sobre isso. Adaptar-se às vezes é uma mudança que pode não ser tão difícil assim, mas não é a regra, Às vezes a gente está numa situação de mudança e fica bem complicado pra gente, então a gente precisa aprender a se adaptar, às mudanças da vida. E aí, continuando o texto, agora a gente vai para a parte sem medo de errar. Você já observou uma criança aprendendo a andar? Ela cai diversas vezes e se levanta em seguida. Em um processo incessante, até que encontra o equilíbrio. Levanta-se e anda sem parar. A criança se desenvolve sem medo de errar, sem vaidades, sem levar tão a sério. Ela simplesmente explora o mundo e aprende a viver vivendo. Leva a vida de forma leve, sempre aberta ao novo. Então, o exemplo da criança é para a gente seguir, Porque a gente que quando vai ficando mais velho, passa dessa fase, a gente fica com medo de errar, a gente tem vergonha. E isso muitas vezes priva a gente de alcançar os nossos objetivos. Então, é importante a gente seguir o exemplo da nossa criança interior, Não ter medo, seguir em frente e se adaptar aos novos momentos da vida da gente, às novas situações. Que bom seria se todos pudessem defender essas ideais de vida. Viver de acordo com a sua singularidade, sendo autênticos em suas escolhas. Infelizmente, no processo de amadurecimento, esses conceitos podem se perder e, por falta de leveza, as pessoas acabam exigindo demais de si mesmas. Então, é importante a gente manter a leveza, para buscar pelos nossos objetivos sem perder nossa singularidade, a nossa verdade, a nossa autenticidade. As pessoas não se permitem errar, falhar, nem sequer tentar. Desconsideram o caráter instrutivo do erro e não percebem que a partir dele é possível determinar outros caminhos, fazer diferente. Então o erro ele nos ajuda a repensar o nosso caminho, nossas atitudes. O erro faz parte. Com receio de se decepcionarem, elas acabam se contentando com menos do que podem ou sonham em ser, ou fazer, ou ter. Então, o medo, ele acaba podando, os nossos comportamentos e impedindo a gente de crescer, Porque a gente acaba se contentando com menos ou com pouco, Por medo de errar, por medo de ser muito difícil a caminhada, Então, interessante aí a gente pensar um pouco sobre isso, E aí tem umas perguntinhas aqui para você se questionar sobre isso também. Você sabe ser leve quando se sente perdido, com medo ou inseguro?
O que é ser leve aqui, né, gente? Tem a ver com você não levar tão a sério, não transformar uma coisa pequena em algo maior, né? Tentar agir com leveza, com preocupação, com responsabilidade, mas não transformando uma coisa pequena em algo tão grande que te impeça de fazer suas coisas. Você sabe pedir ajuda quando necessário? Tem gente que tem vergonha e medo de pedir ajuda, né? Você valoriza seus acertos? Você tem sido excessivamente rígido consigo mesmo? Ou seja, você tem se julgado demais, né? Como você age diante do fracasso alheio, ou seja, do fracasso dos outros? O que ganharia se tornar suas atitudes mais leves? Como você acha que melhoraria a sua vida ou não se suas atitudes fossem mais leves? Ser excessivamente rígido ou se sentir desanimado diante de um fracasso ou problema é prejudicial e impede a visualização das possibilidades de crescimento. Construir um projeto de vida e traçar estratégias para alcançar os objetivos nele estabelecidos pode ajudar a gente, né, a encarar o futuro sem medo. A forma de você projetar algo antes já ajuda a diminuir os problemas no meio do caminho, né? Então, projetar para construir um projeto é melhor. Você poderá sentir-se mais seguro quanto às decisões e tomar o caminho a seguir. Ao caminho a seguir. Ainda falando sobre a sabedoria do universo infantil, você já percebeu como as crianças são criativas? Como usam a imaginação e se envolvem em brincadeiras que são constantemente reinventadas? As crianças criam sem filtros, sem nenhum tipo de impedimento essas brincadeiras. Então, mais um exemplo aí das crianças, né? A gente seguir na vida. E aí algumas perguntinhas que continuam aqui sobre a questão da criança. Você sabe brincar? Sabe rir de si mesmo? O que poderia aprender com pessoas mais criativas que você? Em seu dia a dia, você tem ideias inovadoras, como a elaboração de um prato diferente ou a criação de novos traços de desenho? Executa novos passos de dança ou elabora mensagens criativas? Se fosse redefinir alguns hábitos, atitudes, formas de agir e de pensar, como seria seu novo você? Ou seja, como seria essa nova pessoa? Como seria viver uma semana dedicada à curiosidade? Quem seria impactado por isso e de que forma? Em seu dia a dia, fique atento para perceber situações que podem ajudar você no desenvolvimento pessoal. Tudo isso é bom a gente ficar atento, né? Saber brincar, a leveza que nem estava falando antes, né? Saber brincar, saber ser criativo, buscar o novo, né? Tudo isso ajuda a gente a se tornar alguém mais leve, a conseguir desenvolver nosso projeto. A criança não tem vergonha de perguntar, ao contrário, ela sente-se orgulhosa pelo desejo de aprender. A criança gosta de ser orientada, pois entende que, quando alguém ensina algo a ela, está lhe dando um presente. Não tem receio de parecer tola ou inadequada quando não sabe realizar alguma atividade. Vai tentando várias vezes até que, de repente, encontra uma forma de resolvê-la. Então, o exemplo da criança novamente, né? Para nos inspirar. Você é humilde? Quando não sabe algo, desiste logo ou tenta até aprender? Você já viveu alguma situação em que o medo de perder foi maior do que a vontade de vencer? Como você costuma lidar com as pessoas que tentam auxiliá-lo? Você sabe receber ajuda, apoio e carinho? Como seria a sua vida se praticasse mais a humildade? O medo pode paralisar, por isso é preciso respirar fundo e olhar com distanciamento para a situação temida. Então, fugir da situação temida, da situação que te traz medo, problemas, não é a melhor forma de resolvê-las, né? Ao se lembrar de sua constituição interior, ao entender como chegou ao mundo e ao reaprender a manifestar suas forças internas, o ser humano aumenta as chances de se tornar uma pessoa realizada. Estar aberto a novos aprendizados, a enxergar maneiras diferentes de encarar as situações, a ser criativo e não tão exigente consigo mesmo, pode fazer toda a diferença no processo de construção do seu projeto de vida. E aí tem a dica aqui de um filme, né?
do Tom Hanks, que chama Larry Crowner. Aí tá falando a sinopse do filme, né? Para ele parece ser o fundo do poço, que o fundo do poço chegou. Ele é divorciado, desempregado, endividado. Ele não vê muitas perspectivas de mudança. Até que, incentivado pelos seus vizinhos, ele decide começar a estudar. Descobre que uma vida mais simples também pode ser muito boa. Então, a indicação do filme aí, daí tem umas atividades, né? E eu vou parar por aqui, eu vou mandar as páginas para vocês das lições e aguardo vocês entregarem. E a gente vai ver um vídeo do YouTube falando um pouquinho sobre isso que a gente acabou de ver, né? Sobre adaptabilidade, resiliência, forças internas, tá bom? E aí a gente se vê amanhã de novo, tá bom? Até amanhã, ficamos por aqui, por hoje. Um bom final de dia para todo mundo.